Essa palavra, ela exalta a grandeza do nosso Deus. É um termo que a pastora usa muito, né? Sempre está falando sobre essa frase, aqui porque dele e por ele. Jesus Cristo é o próprio meio, ele é o centro para onde convergem todas as coisas. Ele é o meio pelo qual nós somos salvos. E ele é o meio pelo qual nós somos curados. Ele é o meio pelo qual nós somos abençoados. E ele é o meio pelo qual nós somos perdoados. Ele também é o meio pelo qual nós somos filhos de Deus. E ele é o meio pelo qual nós temos alcançado todas as vitórias. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Como diz lá em Romanos 11:36. Cristo, ele é o centro, ele sempre será o centro de todas as coisas. Ele é o meio, a via, o intermédio, a maneira pela qual nós somos abençoados. Por meio de Cristo nós somos guardados. Por meio de Cristo nós somos justificados. Por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Tudo é para Ele, por meio dEle e através dEle. Como diz lá em João, 1 João 4:9, onde o apóstolo João escreve: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito para que por Ele vivamos. Amém? Nós possamos estar sempre com nossos pensamentos voltados para Jesus, pensando nas coisas que são do alto, trazendo à nossa memória aquilo que nos gera esperança, para que nós possamos avançar, para que no dia mau nós possamos encontrar com o Senhor, para que quando vier as dificuldades, nós possamos ter aquele, somente é uma paz que o mundo não nos dá, somente o Senhor nos concede. Não há valor algum pagar quando nós temos essa paz do Senhor. E essa paz, ela enche o nosso coração. E somente aqueles que vivem uma vida de retidão com o Senhor usufruem de tudo isso que o Senhor tem para nos dar. Amém? Eu quero convidar aqui, né? Para cantar o hino congregacional. Glória a Deus. Deus recebe
batalha ganha está. Amém? Nós temos um Deus que jamais perdeu uma batalha. Nós temos esse Deus. Às vezes passamos por situações que nós não vamos vencer, não vamos conseguir ultrapassar. Mas o Senhor nos dá a vitória. E é por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo que nós conseguimos avançar. Amém? Peço ao Deus distante, prazer em rever a Tatiele, o Davi, estávamos com saudade. Amém. As demais já são filhinhas nossas, né? Amados, compartilhar um testemunho com os irmãos. Já estou na profissão de corretor aí mais ou menos uns 12 para 13 anos. E sabe que é bem árduo, né? Bem sofrido, porque não tem fixo, depende de comissão. Mas é uma profissão que, graças a Deus, eu gosto de fazer e tenho conseguido ter êxito nessa profissão. E agora, recentemente, eu fui chamado para assumir uma gerência lá na Portal, né? É gratificante porque a gente tem um legado, né? Que a gente, às vezes, nem tem noção de como a gente é visto como um bom profissional, né? E me deram o desafio de montar a equipe, e aí tive que contratar os corretores e tal, e eu fiquei assim, grato a Deus, porque a maioria das pessoas que eu convidei para trabalhar comigo aceitaram de bom grado, e já estou quase finalizando a equipe, já com os corretores, e é um desafio, né, porque você vender já é difícil, você incentivar pessoas para vender, acho que é mais difícil ainda, né? Mas graças a Deus a gente tem muito conhecimento de mercado e a equipe já está atuando, e para a glória do Senhor, né, foi uma oportunidade que eu vi, e muita gente parabenizando de outras empresas, e foi muito gratificante, né? Eu sei que se não fosse o Senhor, certamente isso não aconteceria. Da gente mesmo, nós somos falhos, somos limitados, mas é muito bom, né? E a gente vê o reconhecimento de um longo trabalho aí que o Senhor vai honrando, né? Então, novos desafios na frente, conto com as orações dos irmãos, né? Para que a gente possa sempre estar aí como os vencedores ali também daquela empresa, né? Estou na Portal Imóvel, lá no Lago Sul, e é uma empresa que tem uns imóveis, a gente fala alto padrão, né? Para imóvel X do padrão, né? Então, eles têm umas casas lindas ali no Lago Sul de 30 milhões, 14 milhões, dessa vez a gente está precisando vender para investir em missões, investir no reino, e eu creio que o Senhor me colocou com esse propósito ali, e eu só tenho que agradecer por essa grande vitória. Amém? Aí a gente fica analisando assim, quanto mais a vitória está para chegar e as bênçãos, né, as lutas aumentam, né? O negócio do carro também, aquela batida, já está arrumando o carro, graças a Deus. Estou com o carro da minha mãe emprestado. Mas a gente vai lutando e vai vencendo, como diz o hino que nós cantamos, né? Felizes também pelo testemunho do irmão Marcial, né? O livramento que o Senhor deu a ele contou aqui no ano passado. E a gente fica analisando o tanto que nós precisamos estar preparados com o Senhor. Então, que nós possamos nos esforçar, porque a presença do Senhor nas nossas vidas nos satisfaz. Eu vou dizer alguém que vai botar hoje. Você pode pegar só? Vamos chamar de novo, vamos colocar de pé para entoarmos cânticos, aquele que vive e reina para sempre. Nós cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos felizes em estarmos aqui, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de louvar o nome dele, porque ele é bom. Só porque ele é bom. Ele é tão bom que, apesar de nós sermos falhos, ele mesmo proveu o único caminho para nós, que é Jesus. Então, celebra aí nessa noite conosco, amém? Só
4, versículo 4. Fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem mesmo com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse é quem o nosso Deus é. Nós estamos seguros nos braços dele, porque os anos podem passar, sabe? As coisas podem mudar, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é caminho no deserto, ele é luz na escuridão, e nós estamos seguros nos braços dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Deus. Bendito és. Esse é o nosso Deus. Amém? Gerson Alves, amados, mandando uma postagem do influencer, né, e ele falando que a conta dele já foi derrubada 3 vezes só pelo fato de ele ter usado a palavra Deus. E agora eu não estou podendo mais postar nada com a palavra Deus. Se você for postar, tem que postar com D apóstolo Deus, né, para que o logaritmo do Instagram não faça a leitura e a conta fique bloqueada. Então, essa liberdade que a gente tem, às vezes, de não estar transmitindo os cultos, de estar falando, né, pelas redes sociais, em breve ela vai ser tomada da gente. Então, nós não poderemos mais nos pronunciar, falar da nossa fé, falar do nosso Deus. Então, vamos aproveitar, quanto é tempo, quanto é dia, que a noite vem. Amém? Eu quero convidar o evangelista Marcos Teodoro, que será o pregador dessa noite. Vamos aproveitar para evangelizar, ir no parque, marcar o evangelismo. Agora no seu tempo, tudo, né? No nosso próximo evangelismo. Quero deixar já uma intimação para todos participarem. Quanto maior o volume, melhor, né? Então, venha com alegria falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos, te adoramos, fazemos os nossos louvores. Nós sabemos que tu és um Deus de milagres, um Deus de promessa, e nós estamos aqui, Senhor, confiantes na promessa que em breve o Senhor voltará. Enquanto isso, Senhor, queremos ouvir a tua verdade, a tua palavra. Use o teu servo com poder e autoridade nesta noite para falar aos nossos corações, que possamos sair daqui transformados por essa verdade reveladora, em nome de Jesus. Amém, Deus. Poder e glória. Pai, Senhor, para a igreja, amém, meus irmãos. Irmãos podem se sentar na presença do Senhor. A paz do Senhor também para você que está conosco pela internet, participando deste culto ao nosso Deus. E também você que em outro momento terá a oportunidade de acessar também este culto. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a sua família. Diante dos irmãos, compartilhe a palavra do Senhor nesta noite, porque nós temos visto por aí pessoas falando tantas coisas, e eu temo muito a Deus quando o assunto é a palavra do Senhor, em dizer aquilo que o Senhor não quer ser dito, e muitas vezes distorcer a palavra do Senhor. Mas glorificamos a Deus, porque tem muitas igrejas com compromisso com a santa palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor nessa passagem: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é recolhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Estes são os versículos cotidianos
mas ilustram uma verdade espiritual. E no termo original significa a colocação de dois objetos lado a lado para uma comparação. E nós temos que entender que as parábolas que constam nos evangelhos, elas são aproximadamente 50 parábolas ditas pelo Senhor Jesus. Elas não devem ser entendidas como simples ilustração. Elas mostram a realidade do juízo vindouro e sério do nosso Deus. Em Mateus, no mesmo evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, no versículo 10, os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava às multidões por parábolas. E Jesus explica para eles que para os discípulos foi dado a conhecer o reino dos céus, mas para aquelas multidões não. Os discípulos, eles estavam vivendo com o Senhor, estava sendo revelado a eles diretamente pelo próprio Senhor o reino dos céus, mas as multidões não estavam convivendo constantemente com Jesus. Jesus falava a eles, para as multidões, por meio de parábolas. Porém, na multidão havia pessoas falsas, havia pessoas mal intencionadas no meio das multidões, joio no meio da multidão. No versículo 34, também do capítulo 13, diz que Jesus ensinou as multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, também como cumprimento da profecia do Senhor. Nós vamos ver lá no Salmos 78, onde diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Irmãos, é um enigma de difícil entendimento a salvação do povo de Israel no Antigo Testamento. Um pouco resumido da história que nós podemos ver é como é que um povo que foi para o Egito tão pequeno, e ali escravidão, no meio da escravidão se tornou um povo grande, e ali no meio da escravidão, dentre eles Deus tira um para resgatá-los. É somente o poder de Deus, não tem outra explicação. É algo difícil de entender para o mundo daquela época. Deus tirou para libertá-los, e que nem era para ter sobrevivido, porque tinha dito de Faraó de matar todos os meninos que nascessem no meio do povo hebreu. Mas Deus tira aquele povo com grande poder do império de Faraó. No Novo Testamento, pela ótica natural, é difícil entender também como que um mundo condenado à morte pelo pecado de um homem pode ser salvo por um ato de justiça de um homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo como homem para salvar os pecadores. 1 Coríntios 15, 21 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E mais detalhadamente, depois os irmãos leiam em casa, creio que os irmãos já leram algumas vezes, Romanos 5, 12 ao 21, que faz a comparação entre Adão e Cristo. O primeiro homem pecou, e o segundo homem que trouxe a vida eterna por meio do sacrifício para a salvação de todos os que nele creram. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, também diz que Jesus mostrava muitas coisas por parábolas, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, conforme a capacidade dos ouvintes. E, em particular, ele explicava algumas dessas parábolas aos seus discípulos.
Não todas. Essa é uma específica onde os discípulos pedem a explicação. Senhor, explica-nos a parábola do joio. E então Jesus falava conforme a capacidade dos ouvintes. E é interessante que tinha muita gente que queria ouvir Jesus. As multidões queriam ouvir os ensinamentos do Senhor. No capítulo 7 de João, para recordar, os sacerdotes enviaram guardas para prenderem ao Senhor Jesus. E eles não prenderam, voltaram. E quando voltaram foram questionados. Por que eles não obedeceram a ordem? E eles falaram lá em João 7,46: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E nos dias que ele veio ao mundo, as profissões comuns daquela época eram essas: agricultores, semeadores, pescadores, pastores de animais. Eram as profissões da época, além de outras, é claro. E essas profissões tinham linguagem específica que só quem trabalhava daquela forma entenderia o que estava sendo dito pelo Senhor. Certamente, se Jesus viesse ao mundo nos nossos dias, ele faria uso de parábolas que comunicariam com as nossas profissões. Ele saberia falar a um pedreiro por parábolas, a um médico, a um advogado, a um corretor, a um vendedor. Jesus saberia falar parábolas e só você que pratica uma profissão entenderia. A sabedoria do nosso Deus é incomparável. Grande é o Senhor. E com certeza o objetivo seria o mesmo da época de Jesus: mostrar a realidade do juízo certo e vindouro de Deus. Na parábola, ele dirigia-se a cada um de nós na nossa profissão. Ele mostraria o juízo certo e vindouro do Senhor, que está chegando, que está próximo. Irmãos, é algo assim que eu não sei como explicar para os irmãos, como era o desespero das pessoas. Não tinha mais o que fazer. O juízo do Senhor já estava determinado. E quando o Senhor explica a parábola, em especial a parábola do joio e do trigo, por isso que eu digo, algumas profissões, algumas pessoas que teriam aquela profissão entenderiam certamente o que o Senhor estava dizendo. O semeador que semeou o trigo, e veio o inimigo e semeou o joio. Isso, irmãos, conforme os estudiosos, era algo comum naquela época. O dono do campo plantar a sua semente e o inimigo vir e semear uma semente ruim no campo dele, ou mesmo colocar sal em toda aquela terra para que matasse a plantação. Tanto é que o Império Romano tinha punições para que fosse apanhado fazendo isso, e por isso era feita uma calada da noite. Nós voltamos lá do versículo 24 ao 30, vai ver que à noite, vou ler aqui com os irmãos: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mateus 13, 24. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele,
semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, quem trabalhava como semeador sabia dessa prática, sabia o que o Senhor estava dizendo. E o trigo e o joio são muito parecidos, demais, parece demais. É tanto que os trabalhadores perguntam ao Senhor se Ele queria que retirasse o trigo da plantação. E o Senhor disse que não arrancasse o trigo. Porém, quando eles crescem, aí é notória a diferença. Trigo produz fruto, joio não produz fruto. Joio não serve para nada. Joio será queimado no fogo ardente. A palavra do Senhor diz que haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento é eterno. Esse é o destino do joio. E os semeadores entenderam o que o Senhor estava falando quando Ele falou que o joio é para ser lançado no fogo. E essa reflexão, uma das reflexões que o Senhor traz para nossas vidas nessa passagem, para cada um de nós: trigo produz fruto. O trigo será recolhido pelo Senhor. Eu coloquei aqui os pontos dessa passagem que foi explicada pelo Senhor, não na ordem cronológica exatamente, mas para dar ênfase em alguns pontos. O Senhor diz que o semeador é o Filho do Homem. É um título dado a Jesus por ter vindo ao mundo como homem para salvar os pecadores. O semeador da boa semente, o Evangelho, as boas novas de salvação, é o Senhor Jesus. A boa semente são os filhos do reino. Por muitas vezes temos a oportunidade de compartilhar isso aqui. Os filhos de Deus são apenas os que têm a Jesus como Salvador. João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são os nascidos da carne, mas os nascidos do Espírito. Somente aqueles que receberam ao Senhor como Salvador são feitos filhos de Deus. E assim como o trigo, os filhos de Deus devem produzir frutos. Testemunho de vida é o fruto do seu espírito, dos filhos dele. E obras que testificam de Deus e que glorificam o santo nome do Senhor. Trigo produz fruto. O Senhor diz que os joios são os filhos do maligno. São os que não vivem segundo os ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus. Em João, no capítulo 8 de João, tem ali um diálogo entre Jesus e os judeus que não o receberam, que não recebiam a ele. Os judeus rejeitavam a Jesus, diziam ter Abraão como pai. Mas o Senhor Jesus disse que se eles fossem filhos de Abraão, praticariam as mesmas obras de Abraão. João 8,39. Abraão é tido como exemplo de fé e obediência a Deus. Obediente ao Senhor. Ele teria sacrificado Isaac, se o anjo do Senhor não tivesse bradado no céu, dizendo que ele não fizesse aquilo. Nos versículos 41 a 42, eles disseram que Deus era o pai deles. E Jesus disse para eles que se Deus fosse o pai deles, eles amariam a Jesus, porque Jesus foi enviado pelo Pai.
E continuando o diálogo, Jesus diz claramente para eles quem era o pai deles. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, pois queriam satisfazer os desejos do inimigo de Deus. O inimigo de Deus foi homicida desde o princípio, sendo o pai da mentira. E a mentira conduziu o pecado de desobediência ao mundo, trazendo também a morte. Foi isso que o Senhor disse para eles. Gênesis 3 é onde cita isso que aconteceu. O inimigo fala ali para ela: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Engano, mentira, e trouxe o pecado ao mundo. Então Jesus disse para aqueles que rejeitaram a ele: eles eram filhos do inimigo de Deus, filhos do diabo, joio, e para nada serve, senão para o juízo eterno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Se nos explicou no versículo que lemos, nos versículos que lemos. Ele semeou quando quis ser semelhante ao Altíssimo, e junto com ele muitos anjos foram expulsos do céu, anjos que o seguiram. Semeou no Éden, como vimos aqui na passagem. É assim que Deus diz, com astúcia, com maldade, com malícia: não comereis de toda a árvore do jardim? A ceifa é o fim dos tempos, é a consumação do séculos, é a volta do Senhor Todo-Poderoso, é a colheita e a separação do trigo que pertence ao Senhor. O campo, nós podemos entender 3 pontos de campo: o mundo, de modo geral, a igreja e os nossos corações, as nossas vidas. Há uma oferta de semente diariamente para nossas vidas, para os nossos corações e para as nossas vidas. Diariamente tem oferta de semente para as nossas vidas. É preciso vigilância para saber que tipo de sementes há por onde andamos. Porque se o joio pode estar até mesmo dentro da igreja, imagina no mundo aí fora. Aonde nós andamos, nós temos que estar vigilantes com o tipo de semente por onde estamos passando. Nós precisamos também, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, evitar que algumas sementes sejam semeadas nas nossas vidas. E algumas que nascerem indesejavelmente, não devemos nutri-las, não devemos alimentá-las. Não devemos dar lugar a elas. Precisamos selecionar com sabedoria as sementes que queremos semear em nossos corações, em nossa vida. Ou, para não falar de ninguém, eu vou falar de mim mesmo. Vou falar um exemplo pessoal. Os irmãos sabem que eu gosto de praticar exercício de corrida, eu gosto de correr. Resumo, eu não tenho mais saúde para correr, não tenho mais joelho para correr. Aí, muito contra a minha vontade, eu fui procurar uma academia, porque eu preciso de alguns exercícios para fortalecer o meu joelho, para ter saúde. Eu tenho que estar ali naquele lugar com um objetivo, meus irmãos, que é cuidar da minha saúde, com a ajuda de profissionais que estão ali, de alguns aparelhos específicos, mas ali eu preciso ser testemunho de filho de Deus.
Se ali tiver sementes que o Senhor não quer na minha vida, eu tenho que estar vigilante para não ter essas sementes. A melhor semente, ela vem do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 9, Gálatas 5, 22. São 9 separações daquilo que precisamos para a nossa vida. O fruto do Espírito, o amor, a alegria que vem do Senhor, a alegria da salvação, a paz, longanimidade, porque o Senhor é longânimo, nós temos que ser longânimos. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que deve ser semeado nas nossas vidas, dia após dia, pela misericórdia de Deus. E, como eu falei, o joio pode estar até mesmo na igreja. E aqui está uma grande armadilha que trouxe à existência uma coisa maligna, que são os desigrejados. Porque pessoas dizem que não vão para a igreja porque ela é cheia de pessoas erradas, fofoqueiros, pessoas que fazem coisas erradas. E isso não deve servir de escudo para eles. Desde o início da caminhada da igreja, há joio na igreja. Um exemplo apenas eu busquei aqui na palavra do Senhor. Eu sei que tem muitos, tem vários. O apóstolo Paulo mesmo relata alguns que foram peso na vida dele, na caminhada de ministério dele. Mas eu vou falar aqui de Atos capítulo 5, que os irmãos conhecem a passagem de Ananias e Safira. No início da caminhada da igreja, diz que a igreja tinha tudo em comum, se dedicava à oração, à comunhão, partir do pão. Isso fala lá em Atos capítulo 2. Aí aqui no capítulo, e diz que eles vendiam suas propriedades, repartiam o que tinham. E aqui no capítulo 5 de Atos, vem Ananias e Safira, vendem uma propriedade e entregam uma oferta aos pés da porta. Até então, tudo bem. O grande problema é que eles retiveram a parte, mentindo. O Espírito Santo estava com a igreja no início e continua com a igreja. Continua na igreja até a volta do Senhor Jesus. Pedro diz para Ananias: não mentistes aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo estava na igreja. E nós sabemos da história. Ele caiu morto aos pés dele. Logo em seguida, também sua esposa. E já combinado com ele, confirmou a mentira que eles estavam fazendo. No processo natural, o joio jamais se tornará trigo. Nunca você vai plantar o joio e vai nascer o trigo. A semeadura normal. E na igreja tem o trigo e tem o joio. Mas nós não podemos julgar, nós não sabemos com certeza se alguém é joio. Aí no dia da colheita, os anjos do Senhor sabem quem é trigo. E Jesus tem poder para transformar um joio em trigo. Amém. Poderoso é o Senhor. A palavra do Senhor pode fazer com que alguém se torne trigo, aceitando ao Senhor como Salvador, se arrependendo das más obras e produzindo frutos dignos que glorificam ao Senhor.
Os ceifeiros na volta do Senhor Jesus são os anjos, que farão a separação entre o trigo e o joio, ou entre justos e ímpios. Trigo produz fruto. Trigo produz fruto. Teve uma época na minha vida em que eu quis ir para a igreja, peço perdão ao Senhor diante da igreja. Eu queria apenas ficar sentado. Estava cansado de algumas coisas. Eu queria ficar somente sentado, ouvindo a palavra de Deus. Deus me repreendeu, glória a Deus por isso. Deus usou filhos dele para me repreender, sem eu falar nada. O Senhor sabe todas as coisas. Trigo tem que produzir fruto. Trigo vai ser recolhido pelo Senhor. O Senhor confirma a sua palavra também aqui no capítulo 13, os versículos 49 e 50. Diz assim a palavra do Senhor: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A longanimidade do Senhor é muito grande. Ele até deixa o joio crescer muito. Mas se ele permanecer de pé, ele vai ser lançado no fogo eterno. Não terá mais nada que se possa fazer. Não haverá volta. E a justiça do Senhor é perfeita, santa dos Deus. Glória a Deus. Como foi falado, ele não muda. Ele é santo e é justo. Deus é amor, santidade e justiça. Esse é o nosso Deus. O trigo será recolhido, e o trigo aguarda por ele, não tem medo. O trigo não tem desespero quando chegar por ele. O Senhor fala: na casa do meu pai há muitas lugares, vão para a coisa. Vou preparar-vos lugar. A igreja do Senhor aguarda este momento. O trigo espera colher, mas enquanto ela não vem, o trigo produz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos ajude a produzir fruto que glorifique o nome do Senhor. É tempo de refletirmos, de buscarmos ao Senhor. E que pela misericórdia dele nós consigamos frutificar, produzir fruto até o dia do juízo certo e vindouro de Deus. É tão certo, irmãos, como cada respirada nossa intimidade. É tão certo como essa luz que está nos iluminando neste momento. A volta do Senhor, o dia do juízo de Deus vai chegar, está chegando. O Senhor está às portas. Eu agradeço a Deus a oportunidade. A igreja abençoe a igreja de Deus do Sudoeste. O Senhor abençoe a igreja de Deus do Sudoeste. O Senhor abençoe a cada igreja que, com temor, tem anunciado o Evangelho, tem pregado a palavra da salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a salvação alcance aqueles a quem amamos pela misericórdia do nosso Deus. Amém, meus irmãos?